Então, bom dia a todos e a todas. A nossa aula de hoje falaremos sobre a construção da história. Nessa aula que falaremos sobre a construção da história, traremos aqui uma discussão sobre o que é a história, né? O conceito dessa ciência a partir de várias perspectivas, de vários pensadores. Nós também abordaremos aqui questões relacionadas ao que é fonte histórica, né? Quem faz a história, quem é o responsável por produzir o conhecimento histórico, certo? E também sobre patrimônio material e imaterial serão os temas abordados aqui nesse momento. Então vamos para o primeiro quadro aqui da nossa aula. Então começamos aí com uma pergunta clássica, né? O que é história? Né? O que é a história? Para que serve a história? Para que estudar? Por que estudar? Essas são perguntas que elas deveriam ser feitas por todos os estudantes, elas deveriam ser feitas por todos aqueles que buscam compreender, buscam entender essa ciência denominada história, certo? Então, o que é a história? Para que serve? Para que estudar? Por que estudar? Serão exatamente respondidas ao longo da nossa aula. Então, vamos para o nosso próximo item que direcionaremos essas questões. Então, primeiramente, a gente já começa aqui com essa ideia do que é história. Então, a gente faz algumas perguntas também para direcionar a nossa ideia. A história é uma ciência? É uma narrativa? A história é contar o passado? Uma investigação? Então, são alguns outros pontos a serem questionados aqui exatamente sobre o que vem a ser essa ciência. E aí, nós temos exatamente a seguinte ideia. Um conceito da enciclopédia livre, né, da Wikipédia, diz exatamente que história ela vem do grego, né, itópia, né, quer dizer história, e significa pesquisa, conhecimento advindo de investigação. Então, a história seria investigação nessa conceituação grega antiga. Então, esse é o primeiro conceito que temos de história. Então, a história é investigação nesse processo de conhecimento inicial que temos aqui. Vamos para o próximo item, para tentarmos esclarecer se é uma ciência, se é uma narrativa, se ela conta o passado. E já sabemos que ela é uma investigação pelo conceito clássico. Esse camarada aí, esse é considerado o pai da história, o primeiro historiador, né? O Heródoto de Alicarnasso. O Heródoto viveu no século V a.C. Como disse, ele é o primeiro historiador que se tem notícia, né? Ele foi o pioneiro a fazer investigações sobre o passado dos gregos, né? Onde ele buscava obter o conhecimento ali das ações, dos encadeamentos dos fatos e descobrir o que aconteceu. E registrar também, que é importante. Então, para o Heródoto, a história era uma investigação. Mas o Heródoto tinha um probleminha. No momento em que ele não achava determinados documentos ou vestígios da presença humana, muitas vezes o Heródoto dava um jeitinho de inventar ou de criar determinadas situações, coisa que para a história atual não se pode fazer. Né, que estaríamos cometendo ali um crime metodológico, estaríamos cometendo ali uma ideia histórica, certo? Então vamos para o próximo quadro. Qual o conceito afinal de história? Nós vimos que o Heródoto identificava a história como investigação, né? Não, a história ela é relacionada a tudo que as pessoas fazem, certo? Por quê? Porque desde que os primeiros seres humanos passaram a existir neste mundo, na Terra, nós passamos a construir história. Por quê? Porque ao longo do nosso percurso na Terra nós fomos deixando vestígios da nossa passagem. Esses vestígios da nossa passagem pela Terra, por este mundo, acabou promovendo a nossa produção de história, uma história cotidiana, uma história do dia a dia. Então, todos esses vestígios que nós acabamos deixando na nossa passagem pela Terra, eles acabam ali falando, acabam informando, né, sobre as mais diversas formas de organização, seja ela cultural, seja ela econômica e até mesmo, muitas vezes, religiosa e política.
certo? Segundo o dicionário Aurélio, a história é uma narração metódica dos fatos notáveis ocorridos na vida dos povos, em particular na vida da humanidade em geral, conjunto de conhecimentos adquiridos através da tradição e ou mediante de documentos acerca da evolução do passado da humanidade. Esse conceito aí está no dicionário Aurélio, né? Dicionário Aurélio da língua portuguesa. Esse conceito aí tem algumas questões que a gente pode discutir. Primeiro, narração metódica de fatos notáveis. O que são fatos notáveis? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Eu discordo desse conceito, principalmente porque todos os fatos e todos os vestígios que são deixados pelos seres humanos, eles podem se tornar fatos históricos. Eles não precisam ser fatos que foram feitos ou produzidos por políticos, generais, imperadores. Não. Qualquer indivíduo, na sua arte de viver cotidianamente, ele pode, sim, ser historicizado nas suas particularidades, nas suas singularidades. Então, esse conceito também eu não tenho muita concordância em relação a ele, mas é um conceito que está presente no dicionário Aurélio. Vamos adiante. O James Hervey Robson, ele é citado pelo Peter Burke no livro A Escrita da História, e ele diz que história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento na Terra. Esse sim já é um conceito mais aproximado e sobre como nós devemos encarar a história. É exatamente isso. Ela é a presença humana, ela é exatamente a atuação e a ação do homem perante esse mundo, seja uma ação material ou seja uma ação abstrata proveniente de pensamentos e ideias. Então, a história é, nesse conceito, uma participação humana efetiva no seu processo de viver. Então, vamos para o próximo quadro que traremos mais esclarecimentos sobre esses conceitos. Um outro conceito importante. Vamos lá. Nesse momento agora a gente vai falar exatamente sobre a conceituação de história do Ibn Khaldun, né, que está citado no livro do Eric Hobsbawm sobre história. O Ibn Khaldun diz que a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Então a gente tem que entender uma coisa, o Ibn Khaldun ele também diz que a história é feita pelos seres humanos, e ele diz que a história ela tenta ali captar as mudanças que acontecem no seio dessa sociedade e que também a história é um registro da presença desses seres humanos ou da civilização mundial em si. A gente tem que entender também que a história ela não é só feita ou proveniente de mudanças, ela também busca compreender determinadas permanências. Né? Essas permanências, muitas vezes, elas estão em escala subjetiva, como, por exemplo, a nossa própria língua portuguesa. Né? Por que falamos a língua portuguesa e não falamos um outro tipo de língua, mesmo passado ali pelo menos 5 séculos desde a presença dos portugueses, mais de 5 séculos desde a presença dos portugueses inicialmente no Brasil. Então são algumas questões aí que a gente pode observar. Então vamos para o próximo item aí. E aí a gente vai tentar elaborar um conceito de história que se aproxime à nossa ideia. Então, história é a história estuda a ação dos homens. Isso sem dúvida. A história é um processo dinâmico. O que seria um processo dinâmico? Um processo de transformações, um processo de mudanças. A história é narração de fatos? Sim. A produção do conhecimento histórico é narração de fatos. A história é a ciência dos homens no tempo? Sim, a história é a ciência dos homens no tempo. A história estuda o passado? Sim, estuda o passado, mas não só o passado. Ela estuda os homens no tempo. Ela estuda a humanidade em si, para a gente não usar esse conceito e esse termo homens. A história estuda a humanidade no tempo. Então, a história é a ação da humanidade no tempo. A história é a narração dos fatos dessa ação
desses homens no tempo, mas é uma narração investigativa, é uma narração problematizadora, é uma narração explicativa, certo? Então vamos para o próximo item aqui. Para o historiador francês Marc Bloch, história se define assim: ciência, estudo, homem e tempo. Então, para o Marc Bloch, a história se definiria a partir desse organograma aí que nós vemos, né? Dessa ideia de que a história é uma ciência, a história ela é um estudo, a história ela só é feita porque existem seres humanos e esses seres humanos eles acabam ali vivendo e vivenciando uma determinada temporalidade. Então vamos adiante. E nesse ponto, o historiador Marc Bloch ele é muito importante, pois ele inaugura uma escola histórica junto com Lucien Febvre na França na década de 20. E a partir daí ele tenta mudar a conceituação de história. E o Bloch ele tenta alargar esse processo da história, onde a história ela não seja identificada apenas com datas, nomes, né? Não seja uma história só de eventos, mas seja uma história de problematização, uma história que busque as ideias culturais, uma história que busque as ideias econômicas, uma história que busque a vida cotidiana e a vida privada dos indivíduos, uma história que seja feita com as mais variadas formas que acabem ali por dizer que um determinado indivíduo ou um grupo de indivíduos acabou vivendo e vivenciando tais questões. Então vamos lá para uma próxima conceituação. E aí vamos para a seguinte pergunta: para que estudar história? Certo? Um dos principais objetivos de nós estudarmos a história é exatamente para que nós possamos nos identificar com uma determinada sociedade, um determinado povo, um determinado grupo, certo? Então a história ela nos ajuda a nos identificar, nos ajuda a saber quem somos, por que somos dessa forma, por que vivenciamos tais questões, por que temos determinadas experiências ou por que repetimos determinadas experiências, ou porque mesmo temos até determinados preconceitos que estão embutidos no nosso inconsciente e que muitas vezes nós acabamos por apenas agir de maneira espontânea e agindo de maneira preconceituosa, né? Justamente porque temos aí toda uma carga histórica, toda uma carga cultural que acabamos por, vamos dizer assim, herdar dos nossos antepassados. Então, a história ela é importante porque são através dos estudos do passado, da presença humana no passado, que nós compreendemos o nosso presente, porque muitas vezes o que fazemos? Nós nos perguntamos, nós nos questionamos aqui no momento que estamos vivendo no presente e vamos até o passado para podermos obter respostas. Uma pergunta: por que existe preconceito étnico-racial no Brasil? A partir daí, nós vamos ao passado e o passado vai nos dizer. Os 388 anos de escravidão, tanto de indígenas quanto de africanos que foram trazidos para o Brasil e escravizados, podem nos informar e nos dizer o porquê que temos preconceito racial no Brasil. Então vamos para o próximo item. E qual é o objeto da história? O objeto da história, sem dúvida nenhuma, não é o passado em si. O objeto da história é, por natureza, os seres humanos, já diz o Marc Bloch. O objeto da história não é o passado, porque estudar o passado é um absurdo. O que você vai estudar no passado se esse passado não te proporcionar, por exemplo, as vidas humanas? A história ela é a ciência que estuda a ação dos homens no tempo, ou seja, a busca aqui é exatamente pelos seres humanos. Então, se não existem seres humanos nesse momento, você não tem como fazer história. Você faz biologia, você faz geografia, você faz paleontologia, entre outras coisas, mas não faz história, porque a história só existe a partir do surgimento dos homens na Terra. Vamos para o próximo item. Então,
Qual seria exatamente o objeto da história? O homem, os homens, a humanidade, homens, mulheres, né? Esse é exatamente o objeto da história. A humanidade, ela deve ser vista como sujeito histórico, os seres humanos devem ser vistos como sujeitos históricos. Então, desde o surgimento da humanidade, desde o surgimento dos primeiros hominídeos ou hominíneos, nós vamos ter esses indivíduos, essas pessoas, deixando registros, deixando marcas da sua presença no passado. E aí eu vou utilizar até mesmo uma frase do Mark Bloch. O historiador, ele deve ser o ogro da lenda, que fareja a carne humana. O que seria isso? O que o Mark Bloch quis dizer com esta metáfora aí? Ele quis dizer exatamente que sem a humanidade não há história. O objeto da história em si é a humanidade, ok? Vamos para o próximo item. Para que a história ela possa fazer o seu trabalho, nós temos exatamente ciências que a auxiliam, como, por exemplo, a antropologia, que estuda as relações dos homens, da humanidade, das sociedades em si. Então, essas relações elas são culturais, elas são relações políticas, né? A antropologia ela ajuda a história nesse sentido. A paleontologia, que estuda os fósseis dos seres humanos, mas também objetos que acabaram se fossilizando, que também ajudam nesse sentido, junto com a arqueologia. A arqueologia e a paleontologia acabam ali fazendo estudos que auxiliam bastante os historiadores, a paleontologia no estudo dos fósseis humanos e a arqueologia no estudo ali da cultura material que foi desenvolvida por esses indivíduos. O que seria essa cultura material? Seria ali restos de habitações, roupas, utensílios, armas, né? Ferramentas que esses indivíduos deixaram. E também a paleografia, que estuda exatamente o que é a paleografia, as escritas antigas. Então, esse é um outro fator também de extrema importância. Então, todas essas ciências, junto aí com a sociologia, né, junto com a economia, a política e entre outras, ajudam no processo da construção do conhecimento histórico, ajudam no entendimento de como as sociedades antigas acabaram se organizando. Então vamos para o próximo item. E o grande responsável pelas informações, pelos dados e pela pesquisa, pela sistematização de tudo isso, é exatamente quem? O historiador. Se são os seres humanos que fazem a história cotidiana, se são os seres humanos que fazem a história do dia a dia, quem é o indivíduo responsável por construir esse conhecimento que foi desenvolvido, né, ao longo do tempo? O historiador. O historiador ele é o responsável por reconstituir o passado humano, por representar esse passado humano, por tentar buscar descrever, narrar esse passado. Então vamos para o próximo item. Então, vejam só aí como o historiador ele acaba trabalhando. Ele interpreta os fatos históricos, ele analisa os registros que foram deixados, estuda os documentos e fontes históricas e busca vestígios que possam fornecer informações à sua investigação. Então, o historiador, ao buscar um objeto para os seus estudos, ele vai fazer tudo isso, ele vai buscar os vestígios, ele vai analisar esses registros, aí ele vai estudar os documentos e fontes que foram deixadas por esses indivíduos e, a partir daí, interpretar os fatos e, consequentemente, promover a sua narrativa, construir o conhecimento, construir a sua produção histórica a partir disso. E essa produção, ela chega até nós através dos livros, através dos vídeos, através de documentários, então é assim que chega exatamente essa produção. E o historiador ele tem um trabalho diferente, por exemplo, do literato, porque o literato ele não precisa muitas vezes de documentos para produzir a sua história, mas mesmo assim, muitas vezes os literatos fazem isso, utilizam de documentos e constroem grandes obras de ficção
mas uma ficção com base numa determinada realidade. Os historiadores, eles não podem promover ficções, eles não podem construir ficções. O trabalho do historiador é exatamente fazer o quê? Buscar interpretar e buscar narrar os fatos de uma maneira mais próxima do que eles aconteceram. Por quê? Nós não vamos conseguir, nós enquanto historiadores, representar a história tal qual ela foi, mas nós podemos nos aproximar o máximo e reconstituir o máximo daquele passado. Ok? Então vamos para o próximo item aí. E aí, o que são fatos históricos? O fato histórico, ele acaba sendo alçado a essa condição pelo historiador. O historiador escolhe um determinado objeto, escolhe um determinado movimento ou um determinado acontecimento e, a partir daí, ele estuda vestígios e documentos que foram legados pela humanidade e, nesse processo, ele busca construir uma sucessão de fatos, ele busca construir um processo histórico. As fontes históricas, elas são o quê? São registros, são vestígios, são marcas da presença do homem no tempo. Então, isso aí são as fontes históricas. Acabam ali investigando tais situações e, nesse sentido, a partir disso se constrói o conhecimento histórico. Essas fontes históricas, elas podem ser monumentos, elas podem ser templos, elas podem ser esculturas, elas podem ser pinturas, elas podem ser objetos em geral. Mas aí a gente está falando só de um tipo de fonte, existem outros tipos de fonte. O historiador ele pode trabalhar com fontes orais também, aí seriam entrevistas, que aí seriam também áudios, poderiam ser as mais variadas fontes orais, né? Relatos, então isso seriam as fontes orais. Historiador também pode trabalhar com fontes fílmicas, audiovisuais, né? Também são muito importantes nesse cenário que nós estamos vivenciando, no cenário de novas tecnologias. Então vamos para o próximo item. Então, como observado no momento anterior, essas fontes elas podem ser escritas. O que são fontes escritas? Podem ser documentos oficiais, contratos, registros contábeis, né? Publicações científicas, letras de música. Todas essas fontes elas são consideradas fontes escritas. Durante muito tempo, acreditou-se que só existiria história se houvessem fontes escritas. Esse pensamento foi um pensamento da escola metódica, da escola positivista, elaborado pelo Leopold von Ranke, porém, com o grupo dos análises, acabou se alargando essa ideia de fonte histórica, dizendo que fonte histórica é tudo aquilo que registra a presença humana no tempo, certo? Então, nós temos essa visão aí, essa visão mais correta de fato. As fontes orais, como eu disse, são entrevistas, são relatos, são os causos, são as lendas, os mitos, as manifestações verbais em geral. Então, vamos para o próximo item. Então, nesse momento aqui, a gente vai falar sobre exatamente isso aqui, ó, patrimônio, né, histórico. A gente vai falar sobre patrimônio histórico e é importante salientar que todos os bens, móveis, imóveis, que possam trazer algum significado a uma sociedade, e esse significado ele pode ser estético, artístico, documental, social, espiritual e ecológico, eles compõem exatamente o patrimônio histórico de uma sociedade. Então, isso aí vem a ser o patrimônio histórico. Esse patrimônio histórico ele pode ser dividido em duas formas ou em dois momentos aí, que nós vamos ver agora. Então, primeiramente, a gente conceitua aqui o que é um patrimônio. É um conjunto de bens materiais ou imateriais, né? Eles contam a história de um povo, a relação que esse povo teve com a natureza. Patrimônio é um legado que herdamos do passado, dos nossos antepassados, né? E também nós deixamos legados, nós transmitimos esse legado para as futuras gerações. Nas imagens nós podemos ver aí a Igreja de Nossa Senhora de Conceição em Manaus, que é um patrimônio da cultura material, e também
um pedaço da arte marajoara criada pelos índios da Amazônia, esses vasos aí, né, com essas pinturas magníficas. Também contam ali a história de um povo, contam o passado de um povo, tem a sua simbologia, tem o seu significado, cada um desses dois patrimônios aí que nos foi mostrado. E aí vamos para o próximo item. A gente fala sobre patrimônio material. O que é exatamente um patrimônio material? São exatamente vestígios concretos da presença humana. O que seriam esses vestígios concretos aí? São objetos, são artefatos que foram produzidos pelos seres humanos. Esses objetos nós podemos tocar, né? Nós podemos ver, certo? Então, isso é o patrimônio da cultura material. Por exemplo, essa arte rupestre aí é um patrimônio da cultura material. Então, vamos para o próximo item. E temos aqui o patrimônio imaterial. São práticas, são representações, são expressões, são conhecimentos, são saberes, são modos de fazer, são formas de expressão, são celebrações, são festas, são danças, são lendas, são músicas, são costumes, são tradições. Tudo isso faz parte do patrimônio da cultura imaterial. Aí nós temos dois exemplos: a dança dos mascarados em Poconé, no Mato Grosso, e os caboclos de lança em Pernambuco. Mas nós podemos trazer para uma representação mais próxima da realidade aqui do Amazonas, que é exatamente qual? O Festival Folclórico de Parintins. Ele representa exatamente um patrimônio da cultura imaterial, devido aí à celebração, devido à festa, devido à dança, devido à lenda, né? Os costumes e as tradições que são embutidos a ele. Então ele é um patrimônio da cultura imaterial. Uma coisa importante para que nós possamos finalizar: não existe cultura superior ou cultura inferior, existem culturas diferentes, e o processo de existirem culturas diferentes, nós temos que entender exatamente o seguinte: essas culturas, elas devem ser respeitadas nas suas mais variadas formas e nos seus mais variados significados. Quando nós botamos a nossa cultura como centro de todas as explicações e acreditamos que o outro é inferior a nós ou que nós somos inferiores ao outro, quem faz isso, que acredita na sua superioridade cultural, está cometendo uma coisa denominada etnocentrismo. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um forte abraço a todos e até a próxima.